A noite em que minha avó morreu, minha madrasta vestiu branco no funeral e sorriu para as câmeras. Mas não é aí que esta história começa. Ela começa com uma caixa de madeira, uma caixa de cedro, não maior que uma caixa de sapatos com dobradiças de latão que tinham ficado verdes com a idade. Minha avó pressionou-a em minhas mãos 3 dias antes de falecer. Ela estava deitada na cama do hóspice, sua pele como papel, sua voz um sussurro fraco. Lena, ela disse, não deixe Valéria tocar nisso. Prometa-me. Eu prometi. Eu não sabia o que havia dentro. Eu não sabia que aquela caixa valeria mais do que todas as mentiras que minha madrasta já tinha contado. E eu não sabia que a mulher que tinha passado 15 anos me apagando da minha própria família estava prestes a se apagar a si mesma. Antes de contar o que aconteceu quando abri aquela caixa, digam nos comentários: alguém na família de vocês já tentou roubar algo que era legitimamente seu? Não só dinheiro, um herdeiro, uma memória, um lugar à mesa. Quero ouvir a história de vocês. Meu nome é Lena e tenho 31 anos. Eu dou aula de 2º ano em uma escola pública no Rio de Janeiro. Dirijo um Honda Civic de 12 anos com para-brisa rachado. Compro minhas roupas em brechós. Almoço na minha mesa porque não posso pagar para comer fora. E até 3 semanas atrás, eu acreditava que valia exatamente o que minha madrasta me dizia que eu valia. Nada. Valéria casou com meu pai quando eu tinha 16 anos. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes, atropelada por um motorista bêbado na BR-101 enquanto voltava do turno noturno no hospital. Meu pai, Roberto, era um homem quieto, um carpinteiro. Ele construía móveis com as mãos e falava baixo e amava minha mãe de um jeito que fazia a casa inteira parecer quente. Quando ela morreu, o calor foi embora com ela. Roberto virou uma casca. Parou de comer, parou de trabalhar, parou de olhar para mim porque eu tinha os olhos da minha mãe e cada olhar era uma ferida. Valéria chegou como um helicóptero de resgate, barulhenta, confiante, impossivelmente arrumada. Ela tinha cabelo loiro descolorido e um armário cheio de roupas de grife que comprava em cartões de crédito que não conseguia pagar. Ela disse ao meu pai que cuidaria de tudo. Disse que ele merecia ser feliz de novo. Disse que eu precisava de uma mãe. O que ela não contou foi que estava com 90 mil em dívidas e tinha sido despejada do último apartamento por falta de pagamento. Não contou que o casamento anterior acabou quando o ex-marido descobriu que ela tinha aberto 7 cartões de crédito no nome dele. E certamente não contou que a única coisa que queria de Roberto era acesso aos imóveis da minha avó, 3 propriedades de aluguel em Niterói que estavam na família desde sempre. A primeira coisa que Valéria fez depois do casamento foi redecorar. Jogou fora as cortinas da minha mãe, os pratos dela, a caixa de receitas. Pintou por cima do quadro de crescimento que minha mãe tinha marcado no batente da porta da cozinha, o que acompanhava eu desde os 2 até os 14 anos, com caneta azul e pequenas anotações ao lado de cada linha. Primeiro dia de Lena na escola. Lena perdeu o dente da frente. Lena, minha menina corajosa. Tudo coberto com cinza agradável da Souvenir. A segunda coisa que ela fez foi trazer o filho dela, Diego. Ele tinha 18 anos, 2 anos mais velho que eu, e tinha o mesmo sorriso arrogante que a mãe usava como perfume. Diego ganhou o quarto de hóspedes. Eu fui mandada para o porão. Diego ganhou um carro novo no aniversário. Eu ganhei uma palestra sobre como deveria ser grata que Valéria não tinha me mandado para um internato. Diego era elogiado por não fazer nada. Eu era punida por existir. Mas minha avó, a mãe da minha mãe, Leonor, via tudo isso. Leonor tinha 78 anos quando Valéria apareceu e tinha o tipo de clareza que a idade às vezes dá às pessoas. Ela morava em uma casa pequena na Baía de Guanabara, plantava tomates e jogava bridge toda terça-feira. Era a única pessoa na minha vida que me fazia sentir real. Aquela mulher é uma parasita. Leonor me disse uma vez, sentada na varanda enquanto a Bahia brilhava atrás dela. Ela casou com seu pai pelo que ele tem, não por quem ele é, e quando tiver levado tudo, vai deixá-lo sem nada. Eu tinha 17 anos. Não entendia completamente, mas lembrei. Quando completei 18 anos, fui embora. Paguei a faculdade com bolsas e gorjetas de garçonete. Consegui meu diploma de magistério na UFRJ. Me formei com honras e me mudei para um apartamento de 1 quarto no Rio de Janeiro que custava 60% do meu salário. Não pedi dinheiro a Roberto.
Não pedi nada a Valéria. Desapareci tão completamente das vidas deles que a maioria das pessoas esqueceu que Roberto tinha uma filha. Leonor não esqueceu. Ela me ligava todo domingo. Mandava cartões de aniversário com notas de R20 dentro. Veio à minha formatura na faculdade com um vestido lavanda e chorou quando chamaram meu nome. E quando ela ficou doente, câncer de pâncreas, estágio 4, diagnosticado em março, morta em junho, ela fez questão que eu estivesse lá no fim. Foi quando ela me deu a caixa. Não deixe Valéria tocar nisso. Prometa-me. O funeral foi no sábado. Leonor tinha pedido um serviço pequeno, só da família, na igreja metodista na rua principal em Niterói. Mas Valéria transformou em um espetáculo. Contratou florista, pediu catering. Vestiu um terninho de linho branco, que provavelmente custou mais que o cheque mensal da aposentadoria de Leonor, e ficou na frente da igreja, enxugando olhos secos com um lenço monogramado. Eu sentei na terceira fila. Usei o vestido preto da minha mãe, a única coisa dela que consegui salvar. Estava um pouco grande nos ombros. Segurei a caixa de cedro no colo. Roberto sentou ao lado de Valéria na primeira fila. Ele parecia perdido. Sempre parecia perdido agora. Valéria o tinha esvaziado durante 15 anos, gastado cada real que ele ganhava, isolado dos amigos e convencido que o julgamento dela era o único que importava. Ele tinha 59 anos e parecia 75. Depois do serviço, nos reunimos na casa de Leonor para a recepção. Foi ali que Valéria fez seu movimento. Ela me encurralou na cozinha de Leonor, longe dos outros convidados. Diego ficou atrás dela, encostado na geladeira, braços cruzados, sorrindo. "O que tem na caixa, Lena?" Valéria perguntou. Sua voz era açúcar, mas os olhos eram inventário, calculando, avaliando, precificando. "Coisas pessoais", eu disse. "Vovó deixou para mim." Valéria inclinou a cabeça, do jeito que um gato inclina a cabeça antes de atacar. "Você sabe, querida, sua avó não estava exatamente em seu juízo perfeito no fim. Todo aquele morfina, a confusão. Meu advogado diz que qualquer coisa que ela deu nos últimos dias pode ser contestada no inventário." Ela estava lúcida, eu disse. "As enfermeiras do hospício vão confirmar." "Enfermeiras?" Valéria disse e riu, um som agudo e desdenhoso. "Enfermeiras não são advogadas, Lena. Elas não são qualificadas para avaliar capacidade mental, mas você saberia tudo sobre ser desqualificada, não é? Ensinando pintura com os dedos para crianças de 6 anos. Diego bufou. Valéria se aproximou mais. "Aqui está o que vai acontecer. Você vai me entregar essa caixa. Vou mandar o advogado de Roberto revisar o que tem dentro. Se houver algo de valor, pertence ao espólio, o que significa que pertence ao seu pai, o que significa que pertence a mim. É assim que as famílias funcionam." Eu olhei para ela. Pensei em todos os anos que ela tinha tirado de mim. O quadro de crescimento, o porão, o silêncio. Pensei nas mãos de Leonor, finas e tremendo, pressionando a caixa nas minhas. "Não", eu disse. O rosto de Valéria mudou. O açúcar dissolveu. O que estava por baixo era ácido. "Sua ingrata. Você tem ideia do que eu fiz por esta família? Eu mantive seu pai vivo depois que sua mãe morreu. Dei um teto para você. Alimentei você. E é assim que você me paga. Guardando o lixo de uma velha morta. Ela era minha avó", eu disse. "Ela era uma velha senil que morava em uma cabana à beira da baía", Valéria disse. "E o que quer que ela tenha deixado para você naquela caixa é inútil, igual a tudo na vida patética dela." Ela estendeu a mão para a caixa. Eu puxei para longe. "Dê para mim, Lena." "Não." A mão de Valéria disparou e agarrou meu pulso. As unhas cravaram. Diego se moveu para frente, bloqueando a porta. "Você não tem o direito de dizer não para mim", Valéria sussurrou. "Nunca teve e nunca terá." Eu torci o braço e me soltei. Passei por Diego, que não se mexeu. Ele só ficou lá sorrindo porque era tudo o que Diego fazia. Passei pela sala de estar, pelos convidados comendo sanduíches de dedo nos pratos descombinados de Leonor, por Roberto sentado na cadeira olhando para o nada, e saí pela porta da frente. Dirigi para casa com a caixa no banco do passageiro. Meu pulso tinha 4 marcas em forma de meia-lua das unhas de Valéria. Eu não abri a caixa naquela noite. Não estava pronta. Demorou 3 dias. Na manhã de terça-feira, antes da escola, sentei à mesa da cozinha e levantei a tampa. Dentro
embrulhado em um pano de prato antigo da minha mãe, aquele com estampa de morango desbotada, encontrei 3 coisas. Uma chave de latão, pequena e pesada, carimbada com o número 7714. Um cartão de visitas do Banco Litorâneo na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, com anotação manuscrita atrás. Peça pelo Sr. Navarro, Departamento de Trust, e uma carta na letra de Leonor. Querida Lena, dizia, eu nunca contei a ninguém o que vou contar agora porque as pessoas erradas teriam levado. Em 1972, seu avô e eu compramos um pequeno terreno no litoral sul de Niterói. Pagamos R$4.000 por ele. Ao longo dos anos, usei a renda dos aluguéis para investir. Nada chique, só empresas sólidas, do tipo que pagam dividendos e crescem devagar. Coloquei tudo em um trust revocável no seu nome. A chave abre uma caixa de depósito no Banco Litorâneo. Tudo o que você precisa está dentro. Eu sei que você acha que não vale muito, Lena. Valéria te disse isso. O silêncio do seu pai te disse isso. Mas eu te digo agora, você é a coisa mais valiosa desta família. Não deixe ninguém tirar o que é seu. Com amor, vovó. Li a carta 2 vezes. Depois vesti o casaco, liguei avisando que estava doente na escola pela primeira vez em 4 anos e dirigi até o Banco Litorâneo. A agência ficava em um sobrado convertido, todo de tijolo e janelas altas. Entrei carregando a chave e o cartão de visitas. O saguão estava quieto. Uma mulher na mesa da frente olhou para cima. Estou procurando o Sr. Navarro, eu disse. Departamento de Trust. Você tem hora marcada? Não, mas tenho isto. Mostrei a chave. Ela pegou o telefone. 2 minutos depois, um homem na casa dos 60 anos com cabelo prateado e terno azul marinho apareceu. Tinha olhos gentis e um aperto de mão cuidadoso. Sou Daniel Navarro, ele disse. Sou o oficial de Trust aqui há 32 anos. Olhou para a chave. Olhou para mim. Você é Lena? Sim. Algo mudou na expressão dele. Não surpresa, reconhecimento. Como se tivesse esperado por mim. Não hoje especificamente, mas eventualmente. Por favor, ele disse. Venha comigo. Ele me levou para baixo, passando pela fila de caixas, por uma porta que precisava de cartão e código, e para dentro do cofre. Estava fresco e silencioso e cheirava a metal. Encontrou a caixa 7714, puxou para fora e colocou na mesa. Sua avó criou um trust revocável vitalício em 1982, ele disse enquanto eu girava a chave. Ela foi uma das nossas clientes mais disciplinadas, reinvestiu cada dividendo, nunca sacou um centavo e atualizava o portfólio anualmente até o diagnóstico. Nomeou você como única beneficiária, efetivo após a morte dela. Abri a caixa. Dentro havia um envelope pardo grosso com documentos, certificados de trust, extratos de corretagem, escrituras de propriedades e um resumo do portfólio datado de janeiro deste ano. Sr. Navarro sentou em frente a mim. Na avaliação mais recente, ele disse: o Trust possui aproximadamente R$8, 7 milhões em ações diversificadas, títulos municipais e 3 propriedades comerciais no litoral sul do Rio de Janeiro. Eu encarei o número na página. R$8, 7 milhões. Pensei no meu para-brisa rachado, nas roupas de brechó, nas notas de R$20 nos cartões de aniversário da vovó. R$8, 7 milhões. Sua avó era uma mulher notável, Lena. Entendia juros compostos melhor que a maioria dos gestores de portfólio com quem trabalhei. Começou com muito pouco e nunca parou de construir. Alguém mais sabia disso? Eu perguntei. Não. Ela foi muito específica sobre isso. Ela me disse uma vez: Daniel, os urubus estão circulando. Não deixe eles pousarem. Fechei a caixa. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Isso não era só dinheiro. Era prova. Prova de que Leonor tinha passado 50 anos construindo silenciosamente uma fortaleza ao meu redor, enquanto o resto do mundo tentava me derrubar. Ela tinha visto o futuro, Valéria, o roubo, o apagamento, e tinha se preparado. Pedi cópias de tudo ao Sr. Navarro. Ele fez na hora. Saí do banco para a manhã cinzenta do Rio de Janeiro com R$8, 7 milhões no meu nome e um plano se formando no fundo da minha mente que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Meu marido, Theo, disse por mim. Theo trabalha como auditor forense em uma firma de médio porte em São Paulo.
Nos conhecemos em um churrasco de amigo quando eu tinha 26 anos. Ele é o tipo de homem que lê relatórios da CVM por diversão e consegue detectar um balanço fraudulento do jeito que eu detecto uma criança que não fez a lição. Quieto, preciso, paciente, o oposto de tudo com que cresci. Quando cheguei em casa e espalhei os documentos na mesa da cozinha, ele estudou por 1 hora sem dizer uma palavra. Depois olhou para cima. Isso muda as coisas, ele disse. Eu sei. Valéria não sabe disso. Não, mas ela vai vir atrás. Ela já está tentando contestar o que Leonor deixou para você. Se descobrir sobre o trust, vai tentar quebrar, contestar, alegar que Leonor era incompetente. Isai. Ele ficou quieto por um momento. Então, o que você quer fazer? Quero proteger o que a vovó construiu. E quero saber a verdade sobre o que Valéria tem feito com o dinheiro do meu pai. Theo assentiu devagar. Eu queria olhar isso há anos. Me deu 1 semana. Não demorou 1 semana. Demorou 4 dias. O que Theo encontrou era pior do que eu esperava. Valéria não tinha só gastado o dinheiro de Roberto. Ela tinha saqueado sistematicamente todos os ativos dele. As 3 propriedades de aluguel em Niterói, as que Leonor tinha transferido para Roberto anos atrás, Valéria tinha refinanciado sem o conhecimento dele. Forjou as assinaturas dele nos documentos de empréstimo, puxou o R, 620 mil em cash-out refinances nas 3 propriedades e canalizou o dinheiro para uma conta pessoal que Roberto nem sabia que existia. Os pagamentos de hipoteca que ela deveria fazer, parou de pagar há 9 meses. 2 das 3 propriedades estavam em pré-execução. O crédito de Roberto estava destruído. Mas não era só isso. Valéria também tinha aberto uma linha de crédito home equity na casa que Roberto possuía quitada, a casa que ele tinha construído com as próprias mãos, a casa onde o quadro de crescimento da minha mãe um dia existiu no batente. Usou o dinheiro para financiar o negócio de Diego, uma loja de vape em Niterói que sangrava dinheiro há 2 anos antes de fechar. Diego, que Valéria dizia ser um empreendedor de sucesso, na verdade tinha 140 mil em dívidas pessoais e vivia do que restava do patrimônio de Roberto. Ela tem forjado o nome dele há pelo menos 3 anos, Theo disse, mostrando os documentos lado a lado. A assinatura real dele não bate com nenhuma dessas. Ela é descuidada também, canetas diferentes, inclinações diferentes. Um analista de primeiro ano conseguiria ver. Isso é fraude, eu disse. Isso é múltiplas contagens de fraude, falsificação e exploração financeira de idoso. Seu pai tem 59 anos, mas as leis no Rio de Janeiro não exigem um limite de idade específico. Exploração financeira de adulto dependente se aplica. Valéria controla as finanças dele, as conexões sociais, as decisões médicas. Ela é a cuidadora de fato e tem roubado ele cegamente. Eu senti algo rachar dentro de mim. Não tristeza. Eu tinha usado toda a minha tristeza anos atrás. O que senti foi clareza, o tipo de clareza que vem quando você finalmente vê o campo de batalha de cima e entende onde cada peça está colocada. Valéria achava que estava caçando uma caixa cheia de lixo sentimental. Não sabia que eu estava sentada em cima de R$7 milhões. Não sabia que meu marido tinha mapeado cada crime que ela cometeu. E não sabia que a mulher que ela chamava de desqualificada estava prestes a desmontar a vida dela com a mesma paciência que Leonor tinha usado para construir uma fortuna, um movimento quieto e invisível de cada vez. Meu telefone tocou aquela noite. Era Roberto. Ou melhor, era Valéria usando o telefone de Roberto. Lena, querida. A voz de Valéria estava diferente agora. Quente, conspiratória. O ácido do funeral tinha sumido. Ela estava interpretando um novo personagem. Eu tenho pensado no que aconteceu na recepção. Eu estava chateada. O luto faz as pessoas dizerem coisas terríveis. Quero pedir desculpas. Tudo bem, eu disse. Mantive a voz pequena, incerta. A menina do porão. Eu falei com seu pai e nós dois concordamos que Leonor teria querido que lidássemos com o espólio dela como uma família, juntos. Então marquei uma reunião com nosso advogado de espólio, Dr. Roberto Costa, neste sábado na nossa casa, todos os beneficiários em uma sala, revisando tudo corretamente, legalmente. Quero fazer isso do jeito certo, do jeito certo. A versão de Valéria do jeito certo significava controlar a narrativa, controlar a sala
e garantir que ela saísse com tudo que não estivesse pregado no chão. Papai vai estar lá? Eu perguntei. Claro, querida. É um assunto de família. E a caixa? Você quer que eu leve a caixa? Só se você estiver confortável, Lena. Sem pressão, mas sim. Seria útil se pudéssemos ver todos o que Leonor deixou para você, para a transparência. Transparência de uma mulher que tinha forjado a assinatura do marido em 6 documentos de empréstimo diferentes. Tudo bem, eu disse. Estarei aí no sábado. Maravilhoso. Meio-dia. Vamos ter almoço. Estou fazendo aquele frango ao limão que seu pai gosta. Ela desligou. Eu olhei para Theo. Ele já estava abrindo o site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ela vai tentar invalidar o trust, ele disse. Vai fazer o Dr. Costa argumentar que Leonor não tinha capacidade testamentária. Vai trazer Diego como testemunha. A coisa toda é uma armadilha. Eu sei, eu disse. Por isso vamos deixar ela montar e depois vamos usar o próprio palco dela. O sábado chegou com chuva fria de outubro. Theo e eu dirigimos para a casa de Roberto em Niterói. A casa em que cresci, a casa que meu pai construiu, a casa que Valéria tinha hipotecado silenciosamente até o limite. Ela atendeu a porta com suéter de cashmere e pérolas. A sala de estar tinha sido arrumada como um tribunal. Uma mesa de jantar longa no centro, cadeiras dispostas de cada lado, uma pasta de couro no lugar de Valéria. Roberto sentou na ponta da mesa parecendo diminuído, as mãos dobradas no colo. Diego estava à direita de Valéria, vestindo um blazer que não podia pagar. Doutor, Roberto Costa sentou em frente. Um homem magro com óculos de aro fino e postura de quem cobra por minuto. Lena, bem-vinda, Valéria disse, gesticulando para uma cadeira como se estivesse me convidando para a casa dela pela primeira vez em vez da casa onde morei por 16 anos. E Theo, que bom, por favor, sentem. Sentei. Coloquei a caixa de cedro na mesa na minha frente. Os olhos de Valéria travaram nela. Ela tentou esconder a fome, mas eu vi, o mesmo olhar que tinha na cozinha de Leonor. Inventário, cálculo, preço. Agora Valéria disse, alisando o guardanapo. Roberto, por que não nos guia pelo processo? Dr. Costa pigarreou. Certamente, como a Sra. Valéria explicou, Leonor faleceu sem um testamento formal registrado no cartório. Pela lei de sucessão intestada do Rio de Janeiro, os bens passariam primeiro para os filhos sobreviventes, neste caso Roberto, e depois para quaisquer beneficiários nomeados em instrumentos informais como cartas manuscritas ou instruções verbais. Ele estava errado. Leonor tinha um trust revocável vitalício executado corretamente e revisado por advogado que bipassava o inventário completamente. Mas doutor Costa não sabia disso porque Valéria não tinha contado a verdade. Ela disse a ele que Leonor morreu sem nada, além de uma caixa de papéis velhos e bobagens sentimentais. Lena, Valéria disse, virando para mim, você se importaria de mostrar o que tem na caixa? Abri a tampa. Tirei a carta e coloquei virada para baixo na mesa. Tirei o cartão de visitas e tirei a chave. É a chave de uma caixa de depósito, eu disse, no banco litorâneo. Valéria se inclinou para a frente. E o que tem na caixa de depósito? Documentos. Documentos de trust. A sala ficou quieta. A caneta de Dr. Costa parou de se mover. Que tipo de trust? Ele perguntou. Eu enfiei a mão na bolsa, não a caixa de cedro, mas minha bolsa, e puxei uma pasta parda grossa, as cópias que o Sr. Navarro tinha feito para mim. Deslizei pela mesa. Um trust revocável vitalício criado por Leonor em 1982, eu disse, me nomeando como única beneficiária. Atualmente avaliado em aproximadamente R$7 milhões. O rosto de Valéria passou por 3 expressões em 2 segundos. Confusão, descrença e depois algo cru e primal que parecia muito com raiva. Isso é impossível, ela gaguejou. Leonor morava em uma cabana. Dirigia um carro de 15 anos. Ela era uma investidora muito disciplinada, eu disse. Começou com renda de aluguel e reinvestiu cada dividendo por 40 anos. Dr. Costa estava lendo os documentos. O rosto dele tinha ficado pálido. Isso é um trust executado corretamente. Ele disse devagar. Com um trust licenciado, bypassa o inventário completamente. Sra. Valéria, isso não faz parte do espólio. É um instrumento legal separado. A mão de Valéria bateu na mesa. Aquela velha estava fora de si. Estava no morfina.
Não podia ter. O Trust foi criado em 1982, Dr. Costa disse, 42 anos atrás, muito antes de qualquer questão de capacidade mental. Valéria abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez na vida, eu vi Valéria ficar sem palavras. E foi então que joguei minha segunda carta. Enquanto estamos todos aqui, eu disse, minha voz calma, clínica, a mesma voz que usava ao explicar frações para uma sala cheia de ansiosos de 7 anos. Acho que há outros documentos que deveríamos revisar. Puxei uma segunda pasta da bolsa. Esta era vermelha. Theo é auditor forense, eu disse. Na última semana, ele revisou os registros financeiros associados a esta casa. Pai, preciso que você olhe isso. Deslizei a pasta para Roberto. Ele abriu com mãos tremendo. O que é isso? Ele sussurrou. São os documentos de refinanciamento das 3 propriedades de aluguel em Niterói que a vovó transferiu para você, eu disse. Valéria refinanciou todas as 3, 620 mil no total, usando sua assinatura forjada. Os pagamentos de hipoteca não foram feitos há 9 meses. 2 das propriedades estão em pré-execução. Roberto encarou os documentos. A boca dele se moveu, mas nada saiu. Tem também uma linha de crédito home equity nesta casa, eu continuei, aberta há 18 meses. 180 mil sacados contra o patrimônio de uma casa que você possuía livre e quitada. Esse dinheiro foi para financiar a loja de VAP de Diego, que fechou há 6 meses. O sorriso de Diego desapareceu. O rosto dele ficou branco. E aqui, eu disse, puxando a última folha, é uma comparação da sua assinatura real, pai, e as assinaturas nos documentos de empréstimo. Elas não batem. Nenhuma delas. Roberto olhou para Valéria. Foi a primeira vez que ele realmente olhou para ela em anos. A névoa que tinha se instalado nele desde a morte da minha mãe pareceu clarear. Só um pouco. Só o suficiente. Valéria, ele disse. Isso é verdade? A compostura de Valéria se quebrou. Não ouse. Ela sibilou, apontando para mim. Não ouse vir na minha casa. É a casa dele, eu disse. Você hipotecou sem o consentimento dele. Eu fiz o que tinha que fazer, Valéria gritou. Sua voz rachou. E por um momento, só um, eu vi algo atrás da raiva. Medo. Medo animal real. O medo de uma mulher que tinha construído a vida inteira em uma base de roubo e performance e via tudo desmoronar em tempo real. Você sabe quanto custa manter esse estilo de vida? Sabe o que é preciso para manter as aparências enquanto seu pai fica naquela cadeira como um zumbi? Alguém tinha que tomar controle. Alguém tinha que forjar a assinatura dele. Theo disse baixinho. Cometer exploração financeira de idoso? Isso é crime no Rio de Janeiro, Valéria. Múltiplas contagens. Dr. Costa se levantou. Eu preciso esclarecer que não tinha conhecimento de nada disso. A Sra. Valéria me contratou só para o assunto do inventário. Não tenho envolvimento em... Sente-se, Roberto. Valéria disparou. Mas Dr. Costa não sentou. Fechou a maleta. Vou me retirar, ele disse. Recomendo fortemente que todos nesta sala obtenham advogados separados imediatamente. Ele saiu sem apertar a mão de ninguém. Valéria se virou para Diego. Diga alguma coisa. Diego olhou para a mãe. Depois olhou para os documentos na mesa. Depois olhou para mim. E pela primeira vez na vida, eu vi algo além de um sorriso no rosto dele. Vi vergonha. Mãe, ele disse baixinho. Você realmente forjou as assinaturas dele? Eu fiz por nós, Valéria gritou. Pelo nosso futuro. Aquele dinheiro era dele, mãe, Diego disse. Era o dinheiro dele. A sala ficou em silêncio. Valéria olhou para o filho como se ele tivesse batido nela. Roberto ainda olhava para os documentos de empréstimo, passando o polegar pelas assinaturas que não eram dele, tentando reconciliar a letra de um estranho com a mulher em quem tinha confiado com tudo o que tinha. Pai, eu disse suavemente. Eu me movi para o lado dele da mesa. Ajoelhei ao lado da cadeira dele, do jeito que eu ajoelhava ao lado da cadeira da minha mãe quando era pequena. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam molhados. Lena, ele disse. Me desculpe tanto por deixar ela. Você não precisa pedir desculpas, eu disse. Vamos consertar isso, mas preciso que você me deixe ajudar. Ele assentiu. Foi pequeno, quase imperceptível, mas era a maior agência que Roberto tinha exercido em 15 anos. Eu me levantei e enfrentei Valéria. Ela respirava pesado, o exterior cuidadosamente construído em ruínas.
Aqui está o que vai acontecer, eu disse. Na segunda-feira de manhã, vou registrar uma denúncia no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Exploração financeira de idoso, falsificação, fraude. Theo já preparou a queixa. Todo documento, toda a assinatura forjada, toda a transação, está tudo lá. Você não pode, Valéria sussurrou. Eu posso. Também estou pedindo conservadoria emergencial das finanças do meu pai, o que significa que você não vai poder acessar as contas dele, vender as propriedades ou assinar o nome dele nunca mais. Eu vou lutar contra você, Valéria disse, mas a voz dela estava oca. Ela sabia o que tinha na pasta vermelha, sabia o que Theo tinha encontrado, sabia que cada crime que tinha cometido estava documentado, datado e devastador. Você é bem-vinda para tentar, eu disse. Mas devo te dizer que as evidências já foram enviadas para 2 advogados separados e backup em 3 lugares. Destruir documentos não vai ajudar. Valéria olhou ao redor da sala para Roberto, que não encontrava os olhos dela, para Diego, que olhava para o chão, para a cadeira vazia onde o advogado tinha sentado, para mim, a menina que ela tinha banido para o porão, de pé na frente dela com R, 8, 7 milhões e uma auditoria forense de cada mentira que ela já tinha contado. Ela pegou a bolsa e caminhou para a porta. Parou com a mão na maçaneta. Você acha que ganhou? Ela disse. Mas esse dinheiro não vai te fazer feliz, Lena. Não vai trazer sua mãe de volta. Não vai consertar seu pai. E não vai mudar o que você é, uma ninguém que deu sorte. Talvez, eu disse, mas prefiro ser uma ninguém sortuda do que uma criminosa em regime semiaberto. A porta bateu atrás dela. Isso foi 3 semanas atrás. Valéria foi acusada em 6 contagens de falsificação e 4 contagens de exploração financeira de adulto vulnerável. Ela se declarou inocente, mas as evidências eram esmagadoras. O trabalho forense de Theo era a prova de bala. O advogado dela negociou um acordo de delação. Ela vai cumprir 18 meses em regime semiaberto e pagar restituição total. Diego me surpreendeu. 2 dias depois do confronto, ele apareceu no meu apartamento sozinho, sem o blazer. Parecia cansado, menor. Ficou na porta e disse, eu não sabia das assinaturas. Juro que não sabia. Eu acreditei nele. Não porque ele é confiável. Ele foi à câmara de eco de Valéria pela maior parte da vida, mas porque vi o olhar no rosto dele quando perguntou à mãe se ela realmente tinha forjado. Aquilo não era atuação. Era um homem percebendo que a base em que tinha construído a identidade era feita de areia. Eu não sou sua inimiga, Diego, eu disse. Nunca fui. Ele assentiu. Não entrou, mas me mandou mensagem no dia seguinte. Pelo que vale, sua avó foi a única pessoa naquela família que foi real. Foi a coisa mais gentil que ele já disse para mim. Roberto está morando na casa agora, a casa dele. Contratei um empreiteiro para consertar as coisas que Valéria tinha deixado deteriorar. O telhado vazando, o aquecedor quebrado, os degraus da varanda podres. E fiz uma coisa a mais. Fui ao batente da porta da cozinha, o que Valéria tinha pintado há 15 anos, e cuidadosamente lixei a tinta cinza até as marcas de caneta azul aparecerem embaixo. Estavam desbotadas, mas legíveis. Primeiro dia de Lena na escola. Lena perdeu o dente da frente. Lena, minha menina corajosa, mostrei a Roberto. Ele colocou a mão no batente e ficou ali por um longo tempo sem falar. Quando finalmente olhou para mim, estava chorando. Mas eram as primeiras lágrimas honestas que eu via dele em 15 anos. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, ele disse. Acho que sim. O trust foi totalmente transferido. O Sr. Navarro gerencia o portfólio. Eu não larguei o emprego. Ainda dou aula de 2º ano. Ainda dirijo o Civic, embora tenha consertado o para-brisa. O dinheiro fica lá, crescendo do jeito que Leonor sempre quis, quieto, paciente, invisível. Não é mais uma arma, é uma rede de segurança. É a coisa que minha avó passou a vida inteira construindo para que eu nunca mais tivesse que ajoelhar no chão de madeira e esfregar até os nós dos dedos sangrarem. Theo está ao meu lado na varanda da casinha de Leonor, minha casinha agora. A baía está prateada na luz da manhã. Eu consigo ouvir os sinos de vento dos vizinhos e o zumbido baixo de um barco de pesca saindo para o mar. O que você quer fazer hoje? Ele pergunta. Nada, eu digo. Tudo. Quero sentar aqui e tomar meu café e não ter medo. Ele coloca a mão na minha. Nós olhamos para a água. R8.
7 milhões não mudaram quem eu sou. Eu ainda sou Lena, ainda professora, ainda a menina que almoça na mesa, mas também sou a mulher que entrou em um banco com uma chave de latão e saiu segurando 40 anos de amor tornado tangível. A mulher que olhou um monstro nos olhos e disse não sem piscar. A mulher que descobriu que as pessoas mais quietas da sala, as avós, as professoras, as que passam despercebidas, são às vezes as que seguram todo o poder. Família não é o nome na caixa de correio, não é o sobrenome no documento do trust, é a pessoa que ajoelha ao seu lado quando você caiu, que constrói uma fortaleza que você não vê, que escreve uma carta que diz: você é a coisa mais valiosa desta família. Obrigada, vovó.